Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 8 e 9. E depois versículo 16 ao versículo de número 18. Ontem eu ministrei um culto, depois ministrei na vigília. O pessoal de Manaus gosta de arrancar o couro, né? Eles querem descontar o tempo da pandemia em um culto só. Eu falei para o pastor Ribamar, digo, faz isso não, mano. Eu não tenho mais 20 anos, não. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. Depois, isso, opa, virou pentecostal agora. Versículo 16 e 17 e 18 também. Quem achou, diga graças a Deus. Nos diz assim: porque temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por isso não desfalecemos, versículo 16, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, no interior contudo, o nosso interior contudo se renova de dia em dia. A igreja repita comigo, por favor, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentemos nós às coisas que se veem, mas das que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe. A primeira e a segunda carta aos Coríntios demonstra Paulo em dois momentos do ministério, e a qual todo pastor, todo aquele que tem chamado, ele passa por isso. A primeira carta ele organiza a igreja, uma igreja que ela perde a coinonia, perde a diaconia, perde o testemunho, perde a percepção do corpo de Cristo e, acima de tudo, perde a sua identidade. É cheia de dons, mas é totalmente desorientada. Aí Paulo vem em primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, 11, ele vai dizer: eu soube pela família de Cloé, não uma fofoca, mas uma informação é totalmente diferente. A família de Cloé se preocupa com a identidade, com a harmonia e a vida saudável espiritual da igreja local. Ele diz: soube pela família de Cloé que há divisão no meio de vós, há facções, há grupos. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas, outros dizem eu sou só de Jesus. O tipo de grupos que querem determinar como a igreja deve ser, e tipo de grupos que querem determinar como o culto deve ser. São grupos que querem culto para ele, do jeito dele e da maneira dele. O grupo de Pedro é aquele que segue as tradições, são radicais, são dogmáticos, que se a igreja não seguir essas tradições, esses dogmas, então o culto não serve para ele. Tem outro que é os chamados superintelectuais, os teólogos de plantão, os céticos da pregação, aqueles que se acham superior aos outros na sua intelectualidade. É o grupo de Paulo. O meu culto tem que ser intelectual. E já tem do Apolo, que é aquela pregação eloquente, que se não tiver aquele extremo barulho, o culto não presta. E tem outros que nem congregam em lugar nenhum, que dizem que só sou de Jesus. Eles congregam em casa, os sem igreja. Mas Paulo diz bem claro: não batizei, não curei, não salvei a vós. Quem salva, quem cura, quem batiza é Jesus. Então ele encontra uma igreja que precisa ser organizada, e ele percebe que essa desorganização, essa desorientação vem de uma disputa de poderes, aqueles que querem ser usados, mas não foram chamados. Eu vou repetir: aqueles que querem ser usados, mas não são chamados. Era uma igreja que estava possuída pela vaidade religiosa, ou a soberba religiosa. Nós somos, e por isso o que temos determina que seremos usados. Mas Deus não trabalha assim.
Deus não trabalha em cima do que eu tenho, porque Deus nunca trabalha com mérito. Deus trabalha na graça. Se você glorificar, Ele é Deus. Se você não glorificar, Ele é Deus do mesmo jeito. Ele continua sendo, Ele é autossuficiente, Ele é eterno, Ele é Senhor. Mas nós temos uma tendência de querer interpretar a essência divina no antropoformismo, ou trazer coisas humanas para interpretações espirituais. Quando nós trazemos essa interpretação, é Deus revelando para que eu entenda como Ele tem que agir. Mas eu não tenho que dizer que Deus tem que me entender. Quem tem que entender o agir de Deus sou eu. Quem tem que depender sou eu. E Paulo encontra uma oposição, e essa oposição vem dessa arrogância, dessa vaidade. Então vem o que? A oposição da organização da igreja. Quando você chega numa casa e ela está desorganizada, o que você tem que fazer? Organizá-la. Para isso, a primeira coisa que se faz é o que? Tirar ali a sujeira. É varrer. E igreja desorganizada, de povo desorganizado, de povo desorientado, ele não gosta de limpeza. Ele quer pregar, mas quer continuar adulterando. Ele quer cantar, mas continuar prostituindo. Ele quer ser líder, mas quer continuar se rebeliando. Ele quer fazer as coisas de Deus, mas de forma humana, de forma profana. E Deus não divide o altar com Baal. Deus não divide o púlpito com Astarote. Ele é Deus e é o Senhor de Madureira. Alguém está me ouvindo? Aí ele vem no capítulo 1, versículo de número 26, e diz: amados, atente muito bem a vossa vocação, pois Deus chamou, e Deus não chamou e não escolheu muitos, sábios, ricos e poderosos. Então quem estava causando divisão era ricos, sábios e poderosos. Eu tenho que ser usado porque eu sou sábio. Eu tenho que ser ungido porque eu sou poderoso, eu tenho influência política. Eu tenho que ser usado porque eu sou rico. Aí Paulo vem, que a gente chama escândalo da graça, porque a ótica religiosa, sociocultural e a fé secularizada, ela é inspirada pelo que você tem. Não se iluda. Os homens gostam de usar os outros como um corpo descartável. Quando você tem utilidade, você vale alguma coisa. O que você tem é mais importante do que você é. Mas Deus não é atraído pelo que eu tenho, Deus é atraído pelo que eu sou. Eu estou sentindo Jesus aqui. Aí Paulo vem e diz: Deus chamou. Aí eu quero aqui não entrar na polêmica, mas eu preciso interpretar algo para nós, da nossa confissão protestante arminiana pentecostal. Que para alguns Deus é seletivo, para alguma vertente teológica Deus salva um grupo. E geralmente esses grupos, pastor Deus Salles, geralmente se você observar esses que têm essa confissão dessa soteriologia determinista, é que sempre é classe média alta. Você nunca vê essa determinação nas classes baixas ou lá na favela onde eu estava. Eu não encontrei uma igreja dessa lá. Eu não encontrei um teólogo desse, salvo uma vez salvo, salvo para sempre lá. Eu encontrei o pentecostal, canelinha de fogo, pregando Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Aleluia. E eles confundem escolhidos e chamados. Chamada é a salvação. E disse Jesus: vinde a mim um grupo, vinde a mim uma classe, vinde a mim um povo seletivo. Foi isso que está escrito? O que Jesus diz? Vinde a mim todos. Vou repetir mais uma vez: vinde a mim que estáis e sobre que vos. Louvado seja Deus, que Deus não escolhe segundo o que eu sou. Deus escolhe a necessidade que eu tenho. E eu tenho a necessidade de ser salvo, liberto e sustentado. Quem levanta a mão e adora Jesus comigo? Ei, venha para cá. Vamos pregar nessa igreja. Aí ele vem e diz algo interessante. E a sua dissertação do assunto é interessante. Ele encontra uma divisão, depois ele pesquisa a causa. E a causa é a arrogância do mérito humano. Porque tudo que é humano anula o que é divino. Quanto mais poder de homens, menos poder de Deus. Quanto mais poder de Deus, menos poder de homens. Aí ele vem: Deus chamou para a salvação, e nessa salvação Ele escolheu para ser e realizar. Ele diz: Deus chamou e escolheu os loucos para confundir os sábios. Ele chama para a salvação e escolhe os fracos para confundir os fortes. Ele chama na salvação e escolhe dentro da salvação. Aí eu acho que você vai dar não dá um sorriso não, que a máscara não vai deixar, mas vamos lá.
E Ele chama os que não são, para confundir os que são. Ele chama e escolhe as coisas vil, desprezíveis, para que ninguém se glorie em si, mas que todos se gloriem. Porque quem chama é o que separa é o que santifica, o que santifica é o que capacita. Aleluia. Ninguém deve glorificar pelo que você tem, você deve glorificar pelo que Ele é. Se hoje você tem, glorifica. Se amanhã você não tem, glorifica. Porque Deus é o centro, Deus é o sustento, Deus é a causa, Deus é o resultado. Eu vou gritar que eu estou no meio de pentecostais. A Ele a glória, porque é dele, por Ele e para Ele todas as coisas. Quem veio adorar esse Deus, lance as mãos ao céu e glorifique. O que é que o senhor quer pregar, pastor? Me permita. Quando ele mexe com a classe de pessoas que querem ser donas da igreja, todo pastor tem que estar revestido, porque as trevas vai se levantar e vai usar homens para nos abater. Vou repetir. Todas as vezes que nós trabalhamos e batalhamos, como diz Judas, queria vos escrever acerca da salvação, mas a necessidade agora é da batalha. Precisamos batalhar pela nossa fé. Vivemos um tempo assim. Que a mentira está se expondo. Que os poderes públicos da política brasileira, na sua grande maioria, estão sendo seduzidos por um sentimento perigoso. Um sentimento ditatorial. Homens que querem ser donos de nossa liberdade. Mas eu vou gritar aqui. Podem prender os meus pés, mas eu não estou esperando em homens. E Isaías diz bem claro: aqueles que esperam renovarão e quem tem asas para voar no Espírito, por 15 segundos receba essa graça que eu estou recebendo de Jesus aqui. Oh, glória! Aleluia! 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 Toda ação leva a uma reação. Ele enfrenta uma oposição. E quando enfrenta, vai vir aquilo que eu acabei de expressar. A ordem espiritual das trevas se levanta. Ele usa o que é humano para nos abater. Por isso que o tema dessa mensagem está subordinado a esse pensamento. Diga comigo, por favor: renovando a minha esperança. Paulo entendeu que o mérito humano não determina quem ele é, mas a graça de Deus determina quem ele é. Mas, mesmo sendo escolhidos por Deus, ungidos por Deus, separados por Deus, não anula a nossa humanidade. Temos sentimentos, feridas, limitações, complexidades. Aí ele vem, como eu estou sentindo Jesus. A primeira carta ele organiza a igreja. A segunda carta ele vai fazer uma parte apologética da sua própria defesa. Porque se você é um bom leitor e for lá para a segunda carta, capítulo 10, versículo 2, ele vai dizer: estão espalhando no meio da igreja que eu sou leviano, uma tradução. Estão espalhando no meio da igreja que eu sou mundano. Porque quando você tem uma vida mediana espiritual, você vai receber críticas. Quando você desce do seu nível espiritual, você vai receber condenação. Agora, quando você decide viver uma vida espiritual acima da média, te prepara que você vai receber perseguição. Quando a igreja ela é mediana, ela só recebe crítica do mundo. Quando a igreja desce da sua identidade, ela recebe condenação do mundo.
Mas quando a igreja assume uma vida de santidade espiritual, ela se eleva. E quando ela se eleva, tudo que está embaixo quer te derrubar, tudo que está embaixo quer te trazer. Então te prepara, igreja. Quanto mais de Deus, mais perseguição dos homens. Mas aí eu vou gritar, mas não desespera, não perca a esperança, porque é achado. Se é achado, é porque foi procurado. Paulo, quando vai escrever, que eu chamo, na minha particularidade, na minha limitação intelectual e teológica, eu aprendi uma coisa com Jesus nesses últimos 3 anos, que a gente estuda muito a teologia de Paulo e esquecemos de estudar sobre a pessoa de Paulo. Tem vezes que as pessoas conhecem muito o que temos e o que falamos, mas pouco conhecem quem realmente somos. Papai disse que quer conhecer alguém, come 1 quilo de sal com essa pessoa. Você não come 1 quilo de sal de um dia só. Eu conheço o pastor Adilson Salles há 9 anos. Então a minha experiência com ele não é só de púlpito, é de ligações, de orações. Deus já me enviou mensagens às 3 da manhã para enviar para ele, dizer: levanta, ora pelo meu servo, ora pela minha igreja. E como eu já tenho certeza que ele já me ajudou em várias áreas, e muitas vezes a gente nem sabe. Tem vezes que Deus levanta anônimos para nos ajudar, porque a gente precisa entender que a gente não vence sozinho. Nós precisamos de amigos. Alguém está me ouvindo? Aí Paulo, um cara que tem um currículo intelectual terrível. Se formos fazer uma análise terapêutica e fôssemos fechar um diagnóstico acerca da condição da personalidade de Paulo, vamos dizer: eita cabra arretado, fariseu zeloso. Então é um homem extremamente sistemático e disciplinar. Segundo, ele foi treinado em guerra, pois recebe cidadania romana. É alguém que foi testado na guerra e na lâmina. Terceiro, é criado aos pés de Gamaliel, profundamente doutor em divindade. Poliglota, fala o hebraico, o aramaico, o grego, o latim. Ele entende da teocracia, da jurisprudência do templo, do regimento do templo e da teocracia judaica. E além disso, o cabo é tão ousado que diz: não, eu vou me defender diante de César. Ele conhece a questão jurídica romana. E além disso, as trevas o respeitam, porque a Bíblia diz em Atos que os homens tentaram em Éfeso tentar expulsar um demônio de um homem, e disse: nós te excomungamos em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio disse: vem cá, eu sei quem é Jesus e conheço quem é Paulo. Olha para tu ter ideia, o cabo é respeitado até nas trevas. E além disso, ele diz assim: conheço um homem que foi arrebatado ao 3º céu. Se foi em carne e espírito, não sei, mas foi revelado coisas ou o currículo do camarada. E ele diz: não quero me aceitar como apóstolo, mas eles não receberam naufrágio como eu, não receberam açoite e prisões como eu. E o mais arretado, no meio da ilha dos deuses, quando nós naufragamos, nos condenaram. O barco afundou, é os deuses que estão afundando. Esses homens são rejeitados. O homem foge da morte do mar, mas vem para perto da fogueira e a serpente o pica. Está amaldiçoado. Mas Deus é assim: nos condenam pelo naufrágio, nos condenam pela tempestade e ainda nos condenam pela calamidade das serpentes que nos pica. Mas de repente, meu irmão, ô glória, os homens olham: mas não morreu, não afogou, e o veneno não contaminou, ainda está vivo. Esse homem é selecionado por Deus. Eu não sei, mas eu vou ser possuído pela graça agora. Tem gente que passou por naufrágio, tem gente que passou pela açoite, tem gente que até recebeu o veneno do medo, mas está nesta manhã para dizer: ele vive em mim, ele vive em mim, ele vive em mim. Quem vai levantar a mão e adorar aí? Mesmo com esse currículo, e aqui eu sintetizo, não deixou de ser humano, não deixou de ter medo, não deixou de sentir as feridas das traições, não deixou de ter uma alma sufocada pelas decepções. E uma das coisas que eu vejo na parte antropológica bíblica, na revelação da personalidade de Paulo,
é a sua sinceridade com os seus sentimentos. Porque ele diz: ei, Demas me abandonou, Alexandre me fez feridas. E vamos ser sinceros, a maioria só quer estar conosco no dia do bem. E uma das piores solidão, é que somos cercados de muita gente, mas mesmo assim estamos só. E uma das piores distâncias é a presente. A pessoa está, mas está distante. Mas não desespera não. A esperança. Porque tudo que é ótico humano é atrativo pelo visual que tem. E quando os saqueadores entravam em Jerusalém para saquear, as primeiras coisas que eles roubavam é aquilo que brilhava. Aí o judeu sábio fazia o quê? Quais eram os 3 principais tesouros de um judeu? A Torá, as lembranças dos seus pais e os seus tesouros adquiridos pelo trabalho. De vez de botar em um cofre, ele escolhia vasos de barro mais simples e enchia os seus tesouros. O saqueador levava aparentemente o que tinha valor, mas o que era importante estava guardado no vaso. Acho que alguém pegou a mensagem. O vaso simboliza eu e você, as nossas fragilidades, as nossas complexidades, as nossas justificativas emocionais, cognitivas de desesperança. Mas aí é onde Satanás fica iludido. Quanto mais temos fraqueza, não estou dizendo aptidão ao pecado, eu estou dizendo a fragilidade humana, se manifesta o maior poder que Deus tem para um homem. Já já você vai entender. Paulo diz: é achado, porque se é achado, é porque foi procurado. Em vasos, em Fernando, em Maria, em Márcio, em João, em Teresa, pessoas comuns, mas que têm uma fé extraordinária. Porque enquanto o mundo está desorientado, ele é guiado pelos princípios do céu. Enquanto o mundo está naufragando, ele está de manhã na Catedral de Madureira dizendo: eu sei quem é o meu Deus. E mesmo recebendo espinho na carne, ele não reclama, ele só clama. E Deus lhe responde: a minha graça. Aí alguém vai reagir: pois o meu poder, a minha autoridade se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você não pode vencer o naufrágio, mas eu posso. Você não pode vencer as ondas, mas eu posso. Você não pode vencer o veneno, mas eu posso. E eu, através de você, faço proezas, diz o Senhor. Levante a mão, pelo amor de Deus, e adore Jesus, pois eu tenho que... É achado. Não é o vaso, mas é o Cristo que habita nele. Não é as suas qualidades, mas as qualidades de Cristo que habita em você. E eu quero sua participação. Eu vou ler uma frase e você repete o que está. Bota aí para mim, meu filho. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, versículo 8. Eu digo: em tudo somos atribulados. E você responde com mais. Alguém entendeu? Versículo 8 e 9. Eu vou renovar minha esperança, porque sobre a prova sempre tem uma resposta. Eu vou repetir: sobre a prova sempre tem uma resposta. Vamos lá. Em tudo somos atribulados, perplexos, perseguidos, abatido. Eita, levante a mão, por favor, diga: sobre as minhas tribulações, Deus tem sempre o seu mais. Diga: o mais de Deus é além do que eu penso
E além do que eu estou pedindo, quem recebe aí, receba esse renovo. Eu estou sentindo o poder de Deus na casa. Alguém vai ser tomado em variedade de línguas estranhas aí. Vem cá. Duas irmãs. Rápido. Desculpe, irmão, se você não está sentindo Jesus, é porque você é um espectador de culto. Mas se você é um adorador no culto, o vaso já está sendo renovado aí. Ei! Uma do lado dela, outra do outro. Antes do pastor Adailson falar de você, e na hora que você estava ministrando, e quando eu estava ajoelhado aqui, o Espírito Santo falou comigo desta forma. Estava no hotel, eu ia só vir umas 11 horas, mas falou comigo, vai mais cedo que eu vou te dar um sinal lá. Eu digo, mas vão ser 4 cultos. Eu vim. E quando você cantou a primeira canção, são letras de outros escritores, mas são verdades que o seu coração está sentindo agora. E o Senhor tem uma palavra para ti assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O teu adversário tem batido na tua porta e tem te oferecido o teu passado, dizendo assim: olha, como assim? Pois que virou crente, perdeu isso, perdeu aquilo, as portas estão fechadas. Volta, que eu posso te fazer famosa. Volta, que eu posso te dar o melhor. Mas o Senhor te diz: essas irmãs estão do seu lado, que representa 2 coisas que tu precisa hoje: graça para te fortalecer e providência para tu entender que Deus vai mandar o melhor na tua casa. Toma o passaporte e espera, porque o convite para atravessar as nações vão vir, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque tu rejeitou o convite do teu passado, porque tu não deixou o passado se levantar. O Senhor te diz: eu te sustento e vou prover o melhor na tua vida, diz o Senhor. Terra bacandária, quem acredita nessa graça, quem é os vasos, recebe aí, recebe, se coloca em pé. Assim diz o Senhor: eu estou no meio dos meus, e o meu manto e os mistérios que eu tenho para entregar é para os sinceros de coração. Preparei uma mesa de consolo para os meus. E por que estareis em 2 pensamentos? Eu sou o Senhor, maior do que a pandemia. Eu sou o Senhor, maior do que a doença. Eu transformo o vale em jardins, e o meu milagre está na minha casa. Quem adora recebe, quem adora recebe, quem adora recebe. Não, se eu fosse você eu reagia. Quem adora, saia. Olha aqui para mim. Renove a sua esperança, porque o que habita em você é o que sustenta o vaso. Eu vou repetir: o que habita em você é que sustenta a tua humanidade. E o que habita em você, se você não der glória, eu vou dizer que você está com raiva. É divino.
O que habita em você, o homem não pode prender, o homem não pode segurar, o homem não pode abater. O que habita em você é divino. Disse Jesus: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei. Segundo, entenda que sob as tuas tribulações, o mais de Deus sempre vai te surpreender. Tem isso, mas passou por isso, mas tem uma senhora com a mão levantada, máscara rosa, vestido florido, olhou para si. Está me vendo, minha filha? Colocou a mão aqui agora. Levante a mão de novo. Isso. Não lhe conheço, mas o Espírito Santo me manda te dizer: desde o dia 17 de setembro deste ano, o vendaval foi grande, mas diz o Senhor: eu fechei a sepultura, eu cancelei o velório, e porventura eu não vou escancarar novamente aquela porta que se fechou? Quando uma se fecha, porque uma maior vai se abrir. Levante as duas mãos ao céu, santa. Show alaba. Ele é Deus de perto e Deus de longe. Com as suas mãos levantadas, Deus vai levantar alguém que está caído no meio da tua família. Vai tirar daquele quadro depressivo.